Olá! Nesta análise a gente vai mergulhar em grandes ideias. E hoje o tema é o argumento do projeto cósmico, começando pelo pensamento de um verdadeiro gigante da ciência. Pois é, o próprio Newton olhava para o nosso sistema solar e via um plano, uma organização. Essa ideia tem até um nome, argumento teleológico. Mas o que isso realmente significa na prática? A questão central é essa. Será que o universo é só o resultado de uma série de acasos? Ou toda a sua complexidade, tão detalhada, aponta para alguma forma de projeto inteligente? Ok, vamos entender isso a fundo. O argumento em si é bem direto, sabe? Ele se baseia em 3 passos lógicos bem simples de seguir. Para ilustrar essa ideia, tem uma analogia famosa de William Paley. Pensa só. Se alguém acha um relógio no meio de uma floresta, ninguém vai pensar que ele foi criado pelo vento ou pela chuva, né? A gente assume na hora que ele teve um criador, um relojoeiro. E o universo seria como um relógio, só que infinitamente mais complexo. Os cientistas têm um nome para isso: princípio antrópico. É basicamente a observação de que o universo parece ter sido ajustado nos mínimos detalhes para que a vida humana pudesse existir. Para a gente ter uma noção do quão delicado esse ajuste fino, vamos dar uma olhada em uma das histórias de sobrevivência mais incríveis da humanidade. Foi em 13 de abril de 1970. Um tanque de oxigênio explodiu na Apollo 13. A nave ficou seriamente danificada a mais de 370 mil quilômetros da Terra. A situação era desesperadora. Para sobreviver, a tripulação dependia de uma série de condições extremamente precisas. O módulo de comando deles virou basicamente um bote salva-vidas minúsculo e frágil no meio da imensidão do espaço. E agora vem a parte mais interessante. Se a gente comparar os problemas de vida ou morte que eles enfrentaram na Apollo 13 com as condições que permitem a vida aqui na Terra, os paralelos são impressionantes. Eles estavam perdendo o oxigênio. Aqui na Terra, a gente tem uma atmosfera com exatamente 21% de oxigênio. Se fosse um pouco mais, tudo pegaria fogo. Um pouco menos e a gente não conseguiria respirar. É um equilíbrio perfeito. Outro problema lá, o dióxido de carbono da respiração deles estava aumentando a níveis tóxicos. Eles tiveram que improvisar um filtro para não morrerem envenenados. Enquanto isso, aqui na Terra, a nossa atmosfera faz esse trabalho de regular o CO2 naturalmente para nós. Para voltar para a Terra, eles precisavam acertar um ângulo de reentrada minúsculo. Se errassem, ou queimariam ou seriam jogados de volta para o espaço. Da mesma forma, a transparência da nossa atmosfera é perfeitamente ajustada para deixar passar a quantidade exata de luz e calor do Sol. A tripulação usou a gravidade da Lua para pegar impulso e voltar para casa. É essa mesma interação gravitacional entre a Terra e a Lua que estabiliza o nosso eixo e nos dá um clima estável. Se fosse um pouquinho diferente, teríamos mudanças climáticas extremas. E isso nos leva a um ponto fundamental, a força da gravidade. Se ela fosse alterada na menor fração possível, o nosso Sol nem existiria, e, consequentemente, a gente também não. E aqui a coisa fica absurda. O astrofísico Hugh Ross calculou a chance de todas as 122 constantes necessárias para a vida surgirem num planeta por puro acaso. O número que ele encontrou foi esse aí, uma chance em 10 elevado a 138. É um número tão gigantesco que é praticamente impossível de imaginar. Diante de uma probabilidade tão minúscula, como é que quem não acredita na ideia de um projetista explica esse nosso universo tão perfeitamente ajustado? Bem, a resposta mais comum não vem da observação, mas de uma ideia bem especulativa da física teórica, a chamada teoria do multiverso. A ideia é basicamente a seguinte: existiriam infinitos universos, cada um com suas próprias leis. E a gente, por pura sorte, estaria no único ou em um dos poucos que deu certo. A gente teria ganhado na loteria cósmica. Mas o material de origem também mostra que existem alguns problemas bem sérios com essa hipótese. O argumento aqui é que essa teoria exige um salto de fé. Primeiro, porque não existe nenhuma evidência física de outros universos. Segundo, porque a própria ideia de infinitos universos é questionável. E, por fim, é uma teoria que não pode ser testada ou provada como falsa, o que a coloca fora do método científico tradicional. E isso tudo nos traz de volta a questão da perspectiva e do que as evidências sugerem para pessoas diferentes. Muitos astronautas, pessoas que viram a Terra do espaço com os próprios olhos, como John Glenn, expressam esse sentimento de admiração, de que o que eles viram parece ter sido projetado. Então, o argumento do projeto, que é bem antigo, acaba ganhando força com as descobertas da cosmologia moderna.
E isso nos leva a uma escolha de interpretação bem profunda. No final das contas, o material que analisamos aqui deixa uma pergunta no ar. Diante das evidências, o que exige mais fé? Acreditar em um projetista ou acreditar em um número infinito de universos que não podemos observar?